Perfeito. Checagem definitiva para ver se está tudo em conformidade para o ranking da síntese informativa. O sinal é verde, é positivo. Está tudo em conformidade. É o momento de narrar a imagem viva do país e do mundo na edição de domingo do seu espaço informativo da noite, aqui no seu canal de eleição, a FTV. Boa noite, estimado telespectador e internauta, e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós exatamente vamos ao encontro dos destaques das notícias que irão corporizar a síntese informativa. Olha, estimado telespectador, em gesto de destaque, saiba que um poste de alta tensão instalado no meio da estrada no bairro Laulani, na cidade de Maputo, cria insatisfação no seio dos residentes deste bairro. Entretanto, dizem que é um perigo autêntico, daí que pedem aqui de direito para a remoção do mesmo. Ainda na atualidade nacional, saiba que o Comando Provincial de Manica intensifica atividades de patrulha junto à fronteira com o Zimbábue para evitar a imigração ilegal assim que é. Na atualidade internacional, vamos à Somália, onde o governo local pretende penalizar a todos que forem a divulgar conteúdos ou matérias relacionadas com o Al-Qaeda como forma de conter esta propagação de conteúdos desse grupo terrorista. São informações que caracterizam a síntese informativa da noite aqui no seu canal de eleição. A ter o desenvolvimento já a seguir. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos caminhar nesta síntese informativa da noite. Obrigado. Vamos juntos. Mais uma vez, renovamos votos sinceros de uma linda noite a todos os nossos estimados telespectadores. É o momento de trazer a imagem viva do país e do mundo em gesto de notícia. Aqui a edição da noite do seu canal de eleição. Vamos ao desenvolvimento das notas informativas nacionais. Um poste de alta tensão que foi instalado no meio da estrada na famosa paragem da Dona Alice, no bairro Laulani, na cidade de Maputo, está a criar insatisfação no seio dos residentes e utentes desta via, neste caso. Entretanto, os mesmos alegam que a colocação deste poste coloca em risco a vida da maior parte das pessoas, daí que exigem a quem de direito para que, num prazo mais breve, possa remover o mesmo poste. Esta é uma situação que está a inquietar alguns munícipes que por aqui passam. Na estrada que ainda está em pavimentação, o que chama a atenção logo a priori é este grande poste de alta tensão posicionado bem no meio da via. Este munícipe diz que, inevitavelmente, neste local haverão acidentes de viação. Eu estou a dizer que aquilo ali podia já puxar para aquele lado ali. Deixava a estrada normal. Sim. Porque estando no meio da estrada, vai pegar? Não pode ser assim. Pode fazer acidente uma das duas. Realmente, conforme está a ver, né? É muito arriscado. O posto ali está no meio, é algo inexplicável, porque normalmente era removerem o posto para outra posição. Aquilo ali vai criar um embaraço, mortes. Quem sabe uma velocidade muito máxima que pode fazer o posto cair, e isto aqui é alta tensão. Então é um embaraço completo, eles devem pensar bem. Vou aproveitar e falar. Vai criar um grande embaraço, Nico. Como? Então o posto está mal posicionado? Está mal posicionado. Está muito mal. Quem também mostrou a sua indignação foi Jackson, onde defendeu que o empreiteiro da estrada deveria falar com a Eletricidade de Moçambique para retirar o poste. Por mim, o poste vem no meio da estrada, erraram porque eles tinham que primeiro mover o poste, porque o poste em si invadiu o alargamento da estrada e as viaturas não irão circular normalmente aqui. E há probabilidade, acha que haverá probabilidade de mais acidentes ou nem por isso? E probabilidade de acidentes haverá, porque eles nem puseram nenhum sinal perto do próprio poste e haverão acidentes. E qual seria a solução? A solução era os empreiteiros
da autoestrada falarem com a própria EDM de Moçambique para ver se podem mover o poste, colocar ao outro lado o quê. E qual seria a opinião do senhor nesse momento? Para mim era removerem o poste. É uma estrada já, né, colocada ali, já construída. Era removerem o poste para o outro lado. Não tem outra alternativa. Ou se calhar amontoar como é que se diz, fazerem um ciclo bem grande, né, se calhar de uns 2 metros para proteger o poste. Conforme ilustram as imagens, este poste de alta tensão está posicionado no meio da estrada, o que abre espaço para que haja neste local congestionamento e possíveis acidentes, perigoando assim a vida dos munícipes. Com imagens de Fernando Maluana, Felizardo Muhati para FTV. Perfeito, estimado telespectador, para trás fica esta insatisfação por parte dos residentes e utentes das proximidades da paragem da Dona Alice face à colocação deste poste de alta tensão que periga a saúde da maior parte das pessoas que passam nas proximidades deste local. Seguimos com as notas informativas que marcam o padrão nacional. Tende a aumentar o número de pessoas com diabetes e hipertensão arterial no país. A alimentação adequada e a prática de atividade física são apontados como sendo as principais formas que podem levar à cromatação deste mal. A informação foi avançada neste sábado pela Sociedade Médica de Moçambique durante uma feira de saúde promovida por uma instituição bancária. De acordo com os 2 estudos realizados em 2005 e 2015, nos últimos 10 anos houve um aumento significativo da prevalência de doenças não transmissíveis no país, onde se observou a duplicação da prevalência das diabetes de 2,8% para 7,4% e um aumento da prevalência de hipertensão arterial de 33,1%. As duas doenças consideradas assassinas silenciosas por não apresentar maiores sintomas até o momento em que colocam em risco a vida do portador são consideradas uma das principais causas da morte no mundo. A representante da Sociedade Médica de Moçambique disse que o número de pessoas afetadas por estas doenças não transmissíveis é crescente no país. Moçambique é um país que tem como principais doenças epidêmicas infecciosas, mas o que nós temos observado na atualidade é que as doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão arterial, também tendem a ter um aumento, tendem a ser mais prevalentes na atualidade. E como forma de evitar estas enfermidades, as autoridades recomendam a adoção de hábitos saudáveis. Para reduzir é justamente o que estamos a fazer aqui. Boa alimentação, prática de atividade física e controlar a sua saúde. Fazer sempre check-ups regulares para poder prevenir antes mesmo que a situação possa aparecer. A representante da Sociedade de Médicos de Moçambique falava durante a feira de saúde organizada pelo First Capital Bank com o objetivo de promover práticas saudáveis. Foram realizadas no evento várias atividades como rastreio de hipertensão arterial e diabetes, atividades físicas, dança e avaliação do índice de massa corporal. Perfeito. Seguimos em frente com as notícias que marcam a atualidade nacional. A Associação Moçambicana de Obstetras e Ginecologistas alerta para o risco da prática de aborto inseguro. Segundo a associação, o confinamento, ou seja, o cometimento de forma clandestina pode ser prejudicial à saúde da mulher e até provocar a morte. Está em vigor desde 2014 a lei que despenaliza a prática do aborto seguro e sem custos no país. Entretanto, várias mulheres ainda vão em busca da interrupção da gravidez de forma clandestina, segundo a representante da Associação Moçambicana de Obstetras e Ginecologistas. Indo por essas vias, qualquer uma delas, o aborto inseguro, ou então por um parto não desejado, sabemos todos nós quais são as complicações que daí advêm. A nível do aborto, por exemplo, a mulher pode ter alguma doença
relacionado com as manipulações que possam ter sido feitas na altura da persecução do aborto inseguro, que são complicações como infecções, como indo até perder o útero, não tendo capacidade para gerar, para engravidar, para ter filhos, e mesmo chegando até a complicações que levam à morte. A representante da Associação Moçambicana de Obstetras e Ginecologistas aconselha as mulheres que desejam fazer um aborto a pautarem por meios seguros. Existe a lei, a mulher querendo fazer o aborto está protegida pela lei e pode ir pedir os serviços no âmbito sanitário. Fizemos, para além da advocacia, treinamento dos técnicos, fizemos também a divulgação a nível da comunidade. Estivemos nas escolas para clarificar valores e transformar as mentalidades, portanto, tentamos esclarecer o que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer para melhorar a qualidade de saúde na área sexual e reprodutiva. No bairro de Olene Expresso, na cidade de Maputo, a substituição do cano usado para o escoamento da água de vários bairros indigna moradores. Os mesmos dizem que deveria construir-se primeiro uma bacia para a alocação da água, visto que as suas casas ficam totalmente inundadas, principalmente em época chuvosa. É um bairro que pertence a uma das zonas baixas na cidade de Maputo. No bairro de Olene Expresso, sempre que chove, as casas ficam inundadas. Todavia, estão a ser substituídos canos que servem para escoar água em alguns bairros da cidade de Maputo, o que tem indignado alguns moradores. Aqui, bem, ainda não estamos a saber, porque aqui muito já, como lá é uma valança, sempre vem se enchendo água aqui. Aqui nós sabemos que eles querem fazer a bacia, ainda não disseram nada sobre querem fazer uma bacia ou qualquer coisa, ainda não sabemos nada. Mas a ideia é a água sair daqui para aquele lado ou sair daquele lado para este? É só daqui, sair daquele lado para aqui. Sim. Mas isso não vai aumentar mais a inundação deste bairro? Vai aumentar muito até, vai se encher muito, porque só aquele tubo que tiraram aqui já enchia muita água. Por isso tínhamos as casas aqui que tiraram também. Sim. Muitas pessoas que já encheram a água, aqui também aquela casa que está sofrendo muito, aquela água, já vai ser muito bem. Estes são os canos que transportarão a água que virá de diferentes bairros. A população aqui residente mostrou-se preocupada, visto que as bacias ainda não foram construídas. Segundo eles, primeiro deveriam ter construído as bacias e depois substituir os canos de drenagem. Ala ku pfuliwa amaboka ya makulo swa ku ma vuyisa mati haleni hi khala ku boya mati mas wolawa na maboya ma hi hlasela ngopfu já estamos a admirar porque estão a abrir canos grandes maiores em relação àquele primeiro. Então o que nos preocupa realmente é a água que há de vir, porque eles ainda não aumentaram bacia, não sabemos se há de trazer bacia para aqui, aliás já de fazer bacia. Com esses canos que estão a chegar, a situação será pior? Sem dúvida, será pior, sem dúvida, porque vamos analisar, se eles abrem canos de maiores dimensões, significa que há de desviar águas, sei lá, que iam para onde, para aqui. Porque eles não podem investir tanto material para nada. E qual é o apelo que o senhor tem a deixar? Bom, eu apelo à estrutura, ou melhor, à empresa, ou sei lá, quem de direito, para que nos ajude, para que eles viessem avaliar o bairro em primeiro lugar. Eu acredito que eles sabem. Para que eles primeiro olham para os habitantes do bairro, porque quem sofre, na verdade, são os utentes. Então, eu apelo para que eles organizem um sítio para que as águas possam entrar, seja uma bacia, porque do princípio deviam começar com a bacia. Fazerem a bacia, depois seguirem já com as drenagens para a água ser desviada. Mas eles começam com as drenagens e isso nos preocupa muito. Esse é o meu apelo, que olhem mais para as pessoas, porque valorizemos a vida, é muito bom.
Ademais, pedem para que se destruam as casas abandonadas, pois estas albergam criminosos e não só. Então, o que estamos a pedir é, já que abandonaram as casas estão lá, as paredes estão lá, e assim que não estão os donos, estão lá os malfeitores, estão lá aqueles que são dementes mentais. E a coisa mais pior é os nossos vizinhos, sei lá, somos nós os vizinhos, somos nós os habitantes, aproveitamos aquelas casas, aqueles espaços ali para depositar lixo. Então, aquilo fica mais complicado nos dias das cheias, porque a água, sabe como é que de onde passa, arrasta cada coisa. Então, quando a água enche, chega nas nossas casas e vem com aquele lixo todo lá, e aquilo é nojento. O pedido mesmo é eles virem demolir sem nenhum problema, nós aceitamos isso. Nós aceitamos, então, para terem mais espaço, para haver uma bacia maior. Este bairro é um dos mais fustigados pelas inundações em tempos chuvosos. Ainda sobre a época chuvosa que se avizinha, as autoridades alertam para o incremento das descargas nas barragens dos pequenos Libombos, Massingir, devido ao escoamento da água proveniente dos países vizinhos e das previsões hidroclimatológicas para a época chuvosa 2022-2023. A medida tem em vista criar capacidade de armazenamento nestas infraestruturas de retenção de água, uma vez que apresentam neste momento um nível de encaixe alto, rondando os 80%. O porta-voz da Administração Regional de Águas do Sul explica que as descargas na barragem dos Pequenos Libombo sairão dos atuais 6 para 20 metros cúbicos por segundo, sendo que na barragem de Massingir pode registrar um incremento de 44 para 100 metros cúbicos por segundo. Leonel Bila reitera o apelo às comunidades residentes e praticantes da agricultura nas proximidades dos rios Umbeluzi e Massingir para a tomada de medidas de precaução face às prevenções de descargas. O início do incremento das descargas nas duas barragens está previsto para o próximo dia 12 de outubro até meados de dezembro do ano corrente. Vamos à cidade de Machixe, onde a idealidade local procedeu com a entrega do aguatuto na Baixa de Liquamene. Segundo os agricultores, o aqueduto CQ facilitará a entrada de carros no interior da Baixa para transportarem os seus produtos para os mercados deste ponto. Este é o aqueduto que foi construído pelo Conselho Autárquico da cidade de Machixe. Segundo os agricultores, antes da construção desta infraestrutura, havia uma grande dificuldade para transportar os seus produtos para os mercados da URP, porque os carros não conseguiam aceder ao interior da Baixa. E o Conselho Autárquico respondeu o grito de socorro e o problema ficou ultrapassado. No passado era muito difícil. Porque quando chovesse a gente não conseguia passar até lá do outro lado. Mas com a Ponteca conseguimos ver uma vantagem, porque é fácil entrar até cá para carregar os produtos. Como é que faziam o transporte dos vossos produtos? Os produtos iam carregar daqui até lá do outro lado. Quase estamos a falar de 800 metros daqui para lá, onde começa a baixa ou a via. Mas agora já é fácil meter o carro até aqui. E agradecer pelo este esforço. Aqui havia interoperabilidade, não era possível atravessar com facilidade, mesmo pessoas a pé, pior já para carros. Mas agora, pela ajuda, temos aqui este aqueduto que vai nos facilitar nós como produtores. E o edil da cidade de Machixe, Fernando Bambo, pediu aos agricultores para conservarem a infraestrutura. Saiba usar este meio, porque aqui depois vai ser um sítio em que vai afiando as katanas, e vai sendo um sítio em que os jovens vão brincando, e é melhor cuidar. De quando às vezes for a ver que parece aqui está a faltar um bocadinho de uma lata de areia, porque senão é melhor colocar. Aqui não é um sítio para asfaltar, é um sítio em que só pode-se usar meus solos nativos. E pela tamanha satisfação dos agricultores, eis que foi apresentado ao edil um outro problema que aflige os mesmos. Aquela rua que vinha nos ajudando quase durante todo o tempo para a entrada de carros, para escoar nossos produtos.
A partir da semana passada, está toda ela estragada. Nenhum carro mais consegue passar aí. Entraram caminhões basculantes. Agora, como aí é no Areal, já está mesmo totalmente degradada. E face a este problema que foi apresentado ao Edil, o governante respondeu: vamos ver a nossa missão e aquilo que é possível vamos rever. O que precisamos é esta colaboração. Assim que nos apresentaram, também temos alguns caminhões que poderemos fazer face ao pedido que os nossos produtores fizeram a nós. A Baixa de Macuamene conta com cerca de 2.700 agricultores e é a maior baixa de produção de hortícola a nível da cidade da Machixe. Perfeito. De Inhambane vamos à província de Manica, região central do país, onde o Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, neste ponto do país, pretende intensificar a patrulha na linha de fronteira com o vizinho Zimbábue, de modo a evitar a imigração ilegal nesta região do país. A pobreza é apontada como a principal causa para a imigração ilegal e Moçambique é usado como corredor para a África do Sul, entre outros pontos da África. A entrada de imigrantes ilegais no território nacional continua sendo uma das preocupações para as autoridades migratórias. Só no ano passado, na província de Manica, foram notificados mais de 500 estrangeiros que entraram nesta região. As autoridades na província de Manica trabalham para estancar este fenômeno. Nesta senda, Moisés Gueve fez saber que, apesar de ainda existirem focos de imigração ilegal, a PRM em Manica tem estado a trabalhar no sentido de evitar que a situação se agrave. O comandante provincial da PRM naquela província disse que, maioritariamente, a imigração ilegal na província de Manica envolve malauianos que usam este ponto do país como via de trânsito para a República da África do Sul. Moisés Gueve referiu ainda que a ligação polícia-comunidade tem sido crucial para o sucesso da efetuação da corporação. Daí a necessidade de a população continuar a denunciar a circulação de pessoas estranhas. Perfeito, estimado telespectador. Retomamos depois desta notícia em volta da patrulha levada a cabo pelo Comando Provincial de Manica, com vista a acabar com a imigração ilegal neste ponto do país, junto da fronteira com o vizinho país Zimbábue. Para já vamos ao encontro da previsão meteorológica válida para as próximas 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, na região norte do país e, paulatinamente, vamos escalando outras regiões. Na região norte, como tinha feito menção anteriormente, a capital provincial de Cabo Delgado, a cidade de Pemba, terá uma máxima de 26 graus Celsius e uma mínima de 22, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A cidade de Lixinga terá uma máxima de 28 graus Celsius e a mínima vai ficar nos 15 graus Celsius. Fechamos com a cidade de Nampula, que será mais quente, com 34 graus de máxima. Este é o tempo em previsão para a região norte do país. Centro, Tati, 39 de máxima, 24 de mínima. Quelimane, 33 de máxima, 22 de mínima. A cidade de Chimoio terá uma máxima de 32 graus Celsius e uma mínima de 17. Fechamos com a cidade da Beira, que terá uma máxima de 29 graus Celsius e uma mínima de 12 graus Celsius. Este é o tempo em previsão para a região central do país, composta por 4 capitais provinciais. Região sul, para terminar, cidade de Inhambane, 29 de máxima, mínima 21, 28 de máxima, mínima de 22 é o tempo em previsão para a cidade de Xixei. Terminamos com Maputo, que terá uma máxima de 29 e uma mínima de 21 graus Celsius. Para já, esta informação disponível segundo o Instituto Nacional de Meteorologia para o dia de amanhã. Fechamos com a informação cambial, pelo menos para irmos ao encontro do nosso intervalo, onde a aquisição das moedas estrangeiras na base do Metical indica que o dólar pode ser comprado a 63 meticais e 25 centavos. O preço da venda está nos 64 meticais e 52 centavos. Rand sul-africano está a 3 meticais e 52 centavos o preço da compra. O preço da venda está a 3 meticais e 59 centavos. O euro está a 62 meticais e 19 centavos o preço da compra. Venda 63 meticais e 43 centavos.
A moeda do Reino Unido, a libra, está a 70 meticais e 92 centavos. O preço da compra-venda está a 72 meticais e 34 centavos. Esta é a informação cambial disponibilizada pelo Banco de Moçambique. Neste exato momento, nós temos encontro numa curta pausa. Retomamos dentro de alguns instantes com mais informações aqui no seu espaço informativo da noite, edição de domingo, 9 para o mês de outubro, ano de 2022. Pausa, voltamos já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já se tiram da cara. Um tamo como o meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. O universo desportivo tem o seu lugar aqui às segundas-feiras. Sim, nós analisamos desde o basquete, Fórmula 1, ténis, xadrez, boxe e o desporto rei, o futebol. Aqui, os protagonistas contam e as análises também são bem feitas. Já sabíamos que íamos qualificar, era só uma questão. Então não perca, FTV Desporto, na sua TV. Retomamos depois de uma curta pausa, desta feita para acompanhar as notícias que marcam a atualidade internacional. Vamos à África Ocidental. O novo homem forte do Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré, anunciou este sábado a realização entre 14 e 15 de outubro de reuniões para nomear um presidente do governo de transição antes da organização das eleições agendadas para o próximo, ou seja, para o ano de 2024. Com vista da aprovação da Carta de Transição, uma reunião nacional é convocada para 14 e 15 de outubro, indica um decreto lido na televisão nacional RTB e assinado pelo capitão Traoré, que assumiu o poder há uma semana. Oficialmente, nomeado presidente na quarta-feira, o novo homem forte de Burkina Faso assegurou pouco depois de assumir o poder que apenas agilizaria os assuntos atuais até a nomeação de um novo presidente de transição civil ou militar pelo National Assembly. Esses encontros, que reúnem forças políticas, sociais e da sociedade civil em particular, terão de se realizar bem antes do final do ano, disse à rádio RFI na segunda-feira. Este jovem capitão de 34 anos derrubou o tenente-coronel Paul Harry em 30 de setembro
que chegou ao poder pela força em janeiro ao derrubar o presidente eleito Roch Marc Kaboré. O capitão Traoré assegurou que continuaria a responder os compromissos assumidos sob o senhor Damiba perante a comunidade dos estados da África Ocidental, em particular sobre a organização de eleições e o retorno dos civis ao poder até julho de 2024. Ibrahim Traoré justificou seu golpe pela incapacidade de Damiba de conter a contínua deterioração da segurança neste país, atingido desde 2015 pelo jihadismo. Argumento próprio usado pelo tenente-coronel Damiba para justificar seu golpe de 24 de janeiro contra o presidente Kaboré. Nos últimos meses, os ataques que afetaram dezenas de civis se multiplicaram no norte e no leste de Burkina Faso, onde as cidades estão agora sujeitas a um bloqueio de jihadistas. Em 26 de setembro, mais um ataque mortal reivindicado pela Al-Qaeda no norte do país foi visto como o catalisador do golpe. Ainda no berço da humanidade, o governo somalo optou por isolar assim que é o Al-Shabaab da cena da mídia e proíbe a cobertura de atos e gestos de terroristas sobre pena de processos judiciais. A Somália optou por isolar o Al-Shabaab da cena da mídia. A partir de agora, a mídia local está proibida de cobrir os atos e gestos de terroristas sobre pena de processos judiciais. Foi durante uma animada conferência de imprensa no sábado em Mogadishu que o ministro da Informação anunciou a entrada em vigor destas medidas. Quero informar a mídia somali e mais amplamente todos os somalis que consideramos a cobertura da mídia de qualquer propaganda relacionada ao Al-Shabaab, incluindo os seus atos terroristas e ideologia, como ofensas puníveis. Então, cumprindo sua decisão, o governo lançou operações cibernéticas para combater as contas terroristas nas mídias sociais. Até o momento, suspendemos mais de 40 contas do Facebook e do Twitter relacionadas com os terroristas. Outras fontes online, como aplicativos e sites que os terroristas usam para espalhar as suas mensagens, também serão rastreadas e suspensas, de acordo com a informação avançada pelo ministro da Informação. Para Mogadishu, não se trata de reprimir a liberdade de expressão. Segundo o ministro, essas novas medidas não devem afetar os jornalistas que trabalham na Somália. O novo governo do Sheikh Mohammed embarcou numa guerra total contra os jihadistas no terreno, mas agora na mídia também. Saímos do continente africano, vamos ao velho. Centenas de pessoas ficaram durante horas em filas na ponte de Karshi, que liga a península da Crimeia e a Rússia Ocidental, que foi parcialmente destruída este sábado por uma explosão. A linha ferroviária e a estrada ficaram inutilizadas durante horas, mas o trânsito já flui, de acordo com a Rússia. A ponte é essencial para o abastecimento militar das tropas russas que atuam no sul da Ucrânia, numa altura em que Kiev recupera muitos quilômetros quadrados ocupados pelo Kremlin. Para mostrar que o ataque em nada afetou a Rússia partilhou imagens que mostram comboios a usar a linha ferroviária que ainda há horas estava destruída. As autoridades russas confirmaram que a explosão foi provocada por um caminhão-bomba, mas nada mais foi esclarecido. Um dia de sol, com exceção da Crimeia. A Ucrânia não assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas Volodymyr Zelensky falou sobre o incidente. Na mensagem que emite diariamente, o presidente ucraniano afirmou que em toda a Ucrânia, o sábado foi um dia de sol, com exceção da Crimeia, que teve um dia nublado. Zelensky disse ainda que não importa que haja nuvens, porque no fim da linha, os ucranianos sabem que o futuro é um futuro de muito sol, um futuro sem ocupantes, em particular na Crimeia. A retoma da circulação na ponte Kerch que liga-se à península da Crimeia à Rússia continental, que foi parcialmente destruída,
põe o ponto final à síntese informativa da noite e já a seguir tens a grande reportagem com Nelábia Balati e também o debate político com Isaac Stoia. São propostas a vir já a seguir, depois do jornal. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a cruzar-nos amanhã no Telenotícias e edição das 13. Bom domingo e estamos juntos.